Amém, meus queridos? Que uma boa noite para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém, queridos? Que a presença de Deus possa tomar as nossas vidas. Que a presença de Deus possa tomar esse lugar aqui, esse ambiente, fazer algo sobre os nossos corações. Porque sem a presença nós não podemos fazer nada. Sabe que nós até tentamos, mas sem a presença de Deus nós não conseguimos fazer nada. Amém, queridos? Por isso que Deus diz que uma vez que nós chegamos no Santo dos Santos, não tem outro lugar em que nós possamos estar. Amém, queridos? Quero passar alguns recados. Dia 19 nós temos o nosso fronte, né? Que é o culto de homens. Amém, queridos? Nós possamos estar já nos programando para estar aí. E ainda temos agora, neste domingo, a nossa Santa Ceia com almoço. Você pode adquirir ali na cantina, com o Júnior e com a Sabrina ali. Amém, queridos? E logo está vindo aí também o nosso culto de casais, tá bem, queridos? Também você consegue adquirir ali na cantina, você que tem interesse em estar aqui, você que tem, né, interesse em fazer parte desse momento conosco aí, então, que você possa passar ali na cantina, adquirir o seu cartãozinho, tá bem, queridos? E nós temos o nosso retiro de homens, está próximo já, está se aproximando. Você, homem, vai se preparando aí, né, para que você possa estar conosco lá. Eu não sei se você já colocou o teu nomezinho lá, mas se não colocou ainda, vai atrás do pastor, procura por ele, vê se ainda há vaga. E são momentos especiais, onde Deus consegue nos cativar, onde Deus consegue fazer algo de dentro para fora nas nossas vidas. Amém, queridos? De dentro para fora, Deus consegue tocar as nossas vidas nesses lugares, nesses ambientes. Amém? Eu quero convidar você para nós já ofertarmos, amém, querido? Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você que, né, se dispõe, nada é obrigado, mas aquele que tem um coração disposto, aberto, possa, em nome de Jesus, estar se dispondo. Você já pode ir trazendo aqui já o Pix. Não está no telão. Amém. Não vai ter no telão um Pix ali, tá, queridos? Você tem o número aí? O pastor Rich está vendo a chave ali, eu vou passar para você o número da chave. Só canta aí. Amém, queridos? Vou passar a chave para você aí. 54720129 30 e 101 final. Amém? Vou repetir. Vamos lá. 54720129 000. São 3 zeros. E o final 101. Obrigado. Aleluia. Amém. Feche teus olhos aí, vamos orar um pouquinho, pedir para que Deus nos dê a direção, abençoar os dízimos. Pai, nós queremos em nome de Jesus te agradecer e te louvar, bendizer o teu nome, te exaltar, Pai, por tudo que o Senhor vai manifestar e operar aqui. Abençoa os dízimos, Senhor Jesus, as ofertas, Deus, em nome de Jesus, que são
entregues na tua casa, Pai, em nome de Jesus, e a tua graça, e o teu amor, e a tua misericórdia possa encher esse ambiente aqui, Deus, em nome de Jesus. Nós somos dependentes total de Ti, Deus. Nós te pedimos que nesta noite Tu venha modificar todo o entendo da nossa carne, todo o sentimento que as nossas carnes, Senhor Jesus, ainda tentam manifestar, Deus, que o Senhor possa modificar para que fique somente a Tua glória agindo, somente a Tua graça se derramando sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, dar uma resposta a essa terra, Deus, daquilo que é a vontade de Deus para os nossos corações. Em nome de Jesus, te agradecemos e louvamos. Amém, Deus. Amém, queridos? Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus por isso. Então, que Deus continue trabalhando na vida de vocês. Eu quero convidar vocês para vocês abrirem a Bíblia, né, em Gênesis, no capítulo 1, amém? Onde, logo no capítulo 1, no verso 1, Deus vai falar algo a respeito, dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Amém? Vamos mais um textinho agora no livro de João. João capítulo 1 também. João no capítulo 1 vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou ler a minha palavra que eu trouxe para vocês nessa noite, que fala a respeito de Mateus, do capítulo 1, que fala a respeito de o nascimento de Jesus. Mateus, verso 1, Mateus capítulo 1, do 18 em diante, amém, queridos? Vai falar a respeito de que quando Jesus nasce, e vai falar de que eis que a Virgem conceberá e darás à luz a um filho, amém? Vou ler para vocês entenderem um pouco daquilo que eu quero trazer para nós nessa noite. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Desposada, ela estava já prometida para José, amém, queridos? Ela já estava prometida, então, para esse homem, e achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então ele tinha a ideia de deixar ela para que ela não, pela lei judaica, não fosse apedrejada, para que ela não fosse julgada segundo a lei judaica, amém, queridos? Porque até então ele tinha aquilo como um ato de traição. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas reconhecer Maria, tua mulher, porque nela foi gerado, é do Espírito Santo. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e darás à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém, querido?
Que maravilha, né? Deus conosco, o tempo todo Deus vai estar conosco. Essa é a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Essa é a promessa que Deus tem para cada um de nós, amém, queridos? Essa é a promessa que Ele tem, porque eu quero me apegar a um textinho que diz assim, ó, que o que nela foi gerado, amém, queridos? O que nela foi gerado. Nós vimos lá no livro de Gênesis, quando nós começamos, o que aconteceu, que as coisas foram criadas. Então, as coisas foram criadas por Deus. Aí a gente vai ver que Deus criou todas as coisas, e Ele tem criado hoje muitas coisas, amém, queridos, no nosso coração. Agora aqui, quando Ele fala a respeito do nascimento de Jesus, Ele diz assim, que Jesus foi gerado. Jesus, Ele foi gerado no ventre de Maria. E quando Ele é gerado no ventre de Maria, Ele vem com a essência do próprio Deus, amém? Uma coisa é ser criado e uma coisa é ser gerado. Nessa noite Deus está gerando algo dentro do nosso coração, amém, queridos? Nessa noite Deus está fazendo algo dentro das nossas vidas, gerando algo em nós aqui, para que nós possamos buscar a ter essa essência de Deus, para que nós venhamos a ser cheios dessa essência de Deus, para que nós possamos fazer com que a essência de Deus seja multiplicada e saia aí fora, tocando outras vidas. Então, quando Deus gera algo dentro das nossas vidas, quando Deus começa a gerar algo dentro de nós, né? Tudo começa a ser transformado, tudo começa a ser mudado. E aqui Ele começa a gerar na vida de Maria, através do Espírito Santo, Jesus, aquele que iria nos acompanhar, aquele que é ser o nosso guia, aquele que vai ser quem vai nos conduzir nos momentos bons, nos momentos difíceis, nas horas maravilhosas e nas horas muito ruins. Jesus vai estar sempre conosco. Ele disse que Deus está sempre conosco, amém, querido? Então não tem momento que Deus não esteja conosco. Agora, eu preciso também querer estar com esse Deus, amém? Eu preciso desejar isso dentro de mim, estar com esse Deus, fazer com que isso se torne vida dentro de mim. Isso precisa se tornar algo palpável na minha vida, ao ponto de que as outras pessoas, quando olharem, elas desejem também a mesma situação, elas queiram também a viver isso, elas desejem que Deus gere isso nelas também. Porque hoje a gente tem visto que o mundo, ele gira em torno de uma ansiedade, de uma angústia, de uma aflição gigante. E não que Jesus não tivesse nos anunciado, porque Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas Ele disse, tenham um bom ânimo, né? Eu venci o mundo, amém, queridos? Eu venci o mundo. Então, quando Jesus começa a gerar algo dentro de nós, quando Jesus nos traz para lugares de culto como esse aqui, Jesus tem o propósito de gerar a essência dele dentro de nós. Essa essência dele vai nos transformando, essa essência dele vai mudando todas as coisas das nossas vidas. A essência dele vai fazendo com que nós viemos a cada vez mais desejá-lo, querer mais e mais da presença dele. Por isso que quando a gente começa a clamar aqui para que os irmãos busquem mais, peçam mais, no meio do louvor, você comece a buscar a mais da essência desse Deus, para que esse Deus possa se liberar nesse ambiente, que quando Deus se libera nesse ambiente, tudo muda, queridos. Nós temos um propósito que Deus vai fazer curas, libertações, Deus vai fazer algo gigante sobre as nossas vidas. Agora, nós, quando viemos nesse lugar, nós precisamos estar com esse coração, amém, queridos? Nós precisamos abrir o nosso coração para que isso aconteça. Nós precisamos entrar naquela porta desejoso dessas coisas. Nós precisamos fazer com que isso se torne algo prático nas nossas vidas, que Ele possa mudar o curso das nossas vidas. Eu recordo quando Jesus ele se assenta num poço e espera seus discípulos que foram buscar água, algo na cidade, e ele se espera, e vem uma mulher, e essa mulher, ela
ela vem ter com ele, quando ela vem conversar com ele, ele pede para ela água. Ele disse assim: me dá água para beber. E ela dizendo: mas tu, sendo judeu, pedes a mim que sou samaritana? E aí ele diz: se tu souberes quem te pede, tu não pedirias somente água. Amém? Eu te daria uma água que tu nunca mais ia ter sede, tu não ia precisar mais vir aqui buscar. E o diálogo daquele homem de Jesus com aquela mulher, ele continua e vai indo até que ele começa a revelar aquilo que está dentro do coração dela. Ele diz: vai lá e chama o teu marido. E ela: se eu não tenho marido. Ele: pois é, tu já tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu. E aí ela se assusta: como que ele está falando a respeito de mim? Está falando a respeito da minha vida. E ela sai para a cidade e começa a anunciar que Jesus, que ele era aquele a quem eles estavam esperando. E ele disse que sim, que o verdadeiro adorador, que Deus está procurando esses adoradores, que o Pai está procurando aqueles que são os verdadeiros adoradores. Que o Pai possa nos encontrar, queridos, amém? Com o coração quebrantado, com o coração cheio da vontade dEle. Esses adoradores. E é algo bem tremendo que ele fala. Ele diz assim, é João capítulo 4. Você que trouxe sua Bíblia, João capítulo 4. Em meio a esse diálogo, Jesus diz algo bem interessante que mexe com a gente, mexe com o nosso coração. Ele vai dizer, João 4, 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? A hora vem e ela já chegou. A hora vem e ela já chegou. Jesus, eu acho que Ele já está no nosso meio, queridos, amém? Jesus, Ele já se encontra no nosso meio. A palavra vai dizer que é em espírito que nós vamos conseguir compreender e entender aquilo que Jesus está produzindo, amém? Que é por meio e através do Espírito. Por isso que nós se empenhamos tanto para que a igreja, ela seja uma igreja cheia do Espírito. Para que ela seja uma igreja tomada pela presença do Espírito Santo. Para que nós possamos ver esse Jesus circulando aqui no nosso meio. Para que nós possamos ver esse Jesus operando as grandezas e as maravilhas dele. Para que nós possamos ver esse Jesus tocando nas vidas, manifestando a glória dele. Assim como ele, num simples diálogo, conversando com essa mulher, ele disse: se tu soubesse quem eu sou, tu me pedirias água viva, e tu não ia ter mais sede, e tu não ia ter mais necessidade. Porque Jesus, Ele é a essência do próprio Deus. Ele é aquilo que... Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus que desceu do céu, que se dispôs a vir caminhar no nosso meio, a andar como nós, a circular como nós. Ele vem e a hora já chegou, queridos. A hora já chegou. Nós que precisamos abrir os nossos entendimento e clareza. A gente precisa abrir agora
pedir para Deus abrir o nosso entendimento e clareza. Sabe que me remete ao entendimento de que quando os homens esperavam por Jesus, esperavam pelo Messias, eles esperavam que aquele homem viesse como um rei, um guerreiro, que ele viesse como algo que ia atacar os outros reinos, os romanos. E Jesus vem numa humildade, numa simplicidade. Jesus vem tomado da essência de Deus, mostrando como Deus era. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. E isso causou um alvoroço, porque eles não esperavam isso. Eles esperavam algo tremendo, algo gigante. Eles esperavam algo que talvez revolucionasse em meio à guerra, que muitos talvez já tivessem tentado fazer. E Jesus se apresenta de uma humildade, de uma simplicidade que constrange eles, a ponto de eles não entenderem. E hoje a gente tem ouvido que Jesus vai voltar. Hoje eu não sei quanto tempo você, mas desde que eu sou criança, eu ouço dizer que Jesus vai voltar. Eu ouço dizer que Jesus, Ele vai voltar. E a palavra diz assim que a hora vem e já chegou. E eu acho que, sim, ela já chegou, mas nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para perceber que Ele está aqui no nosso meio agora. Porque nós lemos a promessa de Deus que diz que Deus conosco é o que me faz acreditar que Ele já está aqui. É o que me faz acreditar que Ele já se encontra no nosso meio. É o que me faz acreditar que é Ele que controla e governa todas as coisas nas nossas vidas. Isso me faz acreditar que sim, que o soberano já está no nosso meio. Que Jesus já está aí operado nas nossas vidas. Porque se é em espírito, e em verdade, queridos, bem provável que Ele já sussurrou no teu ouvido. Bem provável que naquele dia em que tu andou angustiado, aflito, Ele já te abraçou. É bem provável que naquele dia em que tu achou que nada ia dar certo, Ele transformou, Ele mudou. É bem provável. Aqueles homens andavam com Ele, caminhavam com Ele o tempo inteiro, os discípulos. E teve gente que negou, teve gente que duvidou. Provavelmente teve uns que nem acreditaram mais. Disseram, olha aí, morreu agora na cruz, já era. Nós pensávamos que Ele ia vir como um rei, que ia poder dominar sobre os romanos. E aí, eles mesmos crucificaram Jesus. Eles mesmos levaram o nosso Jesus àquela cruz. Queridos, e hoje nós temos a graça e a oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo, queridos. De nos enchermos da presença de Deus. De nos enchermos da presença de Deus e pedir, Deus, nos faz crer que Tu está aqui no nosso meio.
Nos faz acreditar que Tu está aqui no nosso meio, Deus. Nos faz vermos, sim, a Tua presença. Nos faz ver, sim, Jesus, Tu curar, libertar, sarar um coração que talvez seja um coração endurecido. Sabe, aquele cara que tem um coração resistente que de jeito nenhum se dobrava. E Ele que já está no nosso meio, nos abraçando, nos tocando, nos apalpando. Queridos, se Deus disse que Ele estaria conosco o tempo inteiro, o que me faz eu não crer que Ele já está aqui? O que me leva a não acreditar que Ele já está aqui? Se Ele disse que da Virgem nasceria um filho e nasceu. O anjo veio e disse: José, não abandona tua esposa, José. Não larga ela, fica com ela, José. O que está sendo gerado dentro dela é o Espírito Santo que gerou. E isso aconteceu, queridos. Isso aconteceu. E aí ele disse assim que esse menino nasceria e teria o nome de Jesus. E quando esse menino tivesse o nome de Jesus, ele seria Emanuel, o Deus conosco. O tempo todo. Deus estaria conosco o tempo todo. Eu não sei, tu imagina aí na tua mente agora onde que tu poderia estar. Ele ia estar lá, ele vai estar lá. Tu imagina a maior da tua dificuldade, tu pode imaginar, e Ele vai estar lá junto contigo. Porque é a promessa que Ele tem. É a promessa. Sabe que eu olho para os discípulos, eu vejo que eles todos tiveram os seus defeitos, assim como nós estamos cheios dos nossos. Eu sou cheio de defeitos, cheio de erro, de falha. Todos os dias eu peço: Deus, mortifica a minha carne. Por favor, mortifica a minha carne, Deus. Eu preciso que Tu mortifique a minha carne. Porque se Tu deixar, eu viro no leão. Mas eu olho e vejo eles, todos tiveram problemas e dificuldades, os 12 que caminharam com Jesus. Mas aí tu vai ver, quando Jesus se apresenta para Paulo, e foi o que o pastor falou no domingo para nós aqui. Ele disse que quando Paulo estava indo com uma direção, com um propósito de fazer algo, o próprio Jesus aparece para ele, vivificado, glorificado, queridos. Depois da morte, ele aparece para ele, vivificado, glorificado. E aí tu vai ver Paulo não mais retrocedendo. Paulo vai bater de frente e brigar até com os próprios 12 que andaram com Jesus, ele vai. Porque ele vê Jesus vivificado, queridos. Ele enxerga Jesus glorificado. É a luz aquela que brilhou sobre ele, a qual nós lemos aqui. Ele disse assim, no capítulo de João, ele disse que a luz veio ao mundo, queridos. Aí Paulo, quando enxerga essa luz, que essa luz bate nele, nada faz ele voltar para trás, nada. Pelo contrário, parece que quanto maior a dificuldade que aumentava na vida dele, mais ele se conectava a Jesus, mais ele se unia a Jesus, cara. Hoje a gente vai ver o primeiro vento que balança. A primeira coisa que a gente fala, eu não vou mais na igreja. A gente não entendeu nada ainda, queridos. A gente não compreendeu nada ainda da promessa que Deus disse para nós, que Ele estaria conosco o tempo todo. Ele estaria conosco o tempo inteiro. Que não importa onde que tu tivesse, a dificuldade que tu tivesse, Ele vai estar contigo ali, naquele lugar, Ele vai estar contigo. Promessa é promessa. Se o Pai falou que vai fazer, Ele faz. Eu não sei como tu chegou a esse lugar, querido.
Mas com certeza Jesus te trouxe a esse lugar, amém? Com certeza Jesus que falou, sussurrou no teu ouvido e te trouxe para esse lugar aqui. Com certeza esse Jesus maravilhoso foi Ele que provavelmente falou no teu ouvido. Eu nunca vou esquecer o dia que o cara falou para mim assim, cara, tu vai no lugar que fala de Jesus. Cara, vai nos lugares onde estiverem falando de Jesus, ali é o lugar, cara. Eu já caminhei, velho. Eu caminhei muito. Mas quando eu entendi que Jesus é aquele que pode me curar, me libertar, que pode me salvar. Eu peço para Ele que Ele nunca me abandone, nunca me deixe, Jesus. Não me deixe eu retroceder. Por favor, se tem algo que Deus serve com toda humildade pode te pedir, é que tu nunca deixe eu retroceder. Não deixe eu tirar os olhos de Jesus. Não me deixe eu tirar os olhos de Ti. Porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, é que nós achamos os problemas nos lugares, queridos. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente acha problema no irmão fulano de tal, a gente acha problema na igreja, a gente acha problema no que aconteceu na minha vida. Quando a gente tira os olhos de Jesus, é isso que acontece. Quando a gente deixa de acreditar na promessa que Deus tem para as nossas vidas, quando a gente deixa de acreditar naquilo que Ele disse, que sim, Ele estaria conosco o tempo inteiro, essa essência vai caminhar com nós, essa essência vai estar onde nós estiver, essa essência vai transformar a minha vida, essa essência vai mudar os meus sentimentos, os meus pensamentos, tudo aquilo que um dia eu pensei vai ser transformado, tudo aquilo que um dia eu tinha de certo, de convicto da minha vida, vai ser transformado, porque a essência muda tudo. E aquela mulher, quando ele continua falando com ela, ela largou tudo que ela estava fazendo. E ela entrou para dentro da cidade, anunciando, falando, dizendo e gritando, olha, eu encontrei o cara, eu encontrei aquele a quem nós esperamos há tanto tempo. Já pensou nós poder dizer sim, Ele me curou, Ele me libertou, Ele me salvou. Sim, Ele transformou a minha vida. Ele mudou o curso da minha vida. Ele mudou todas as coisas em mim. Quando as pessoas chegarem do teu lado, se queixando, murmurando, e tu poder dizer para elas, pai, eu conheço algo que pode mudar a tua vida. Eu conheço algo que pode transformar tudo que tu imagina. A verdadeira essência, o verdadeiro prazer da vida. Jesus, Ele é poderoso. Jesus, Ele é o nosso Rei. Jesus, Ele é a majestade divina. Ele próprio disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nós precisamos seguir, a verdade que nós precisamos acreditar, e a vida que nós precisamos obter, cara. A vida que nós precisamos obter está nele. Jesus. Meu Pai, que nessa noite Tu tome nossos corações, Deus, e nos encha do Espírito Santo, Deus. Que não seja mais nós, Senhor Jesus, mas seja o Teu Espírito a produzir algo dentro dos corações. Seja o Teu Espírito a transformar as vidas.
Seja o Teu Espírito, Senhor Jesus, a nos trazer um convencimento, Deus, em nome de Jesus. Seja Jesus a fazer isso, queridos, amém? Seja Jesus que cure, que Jesus que liberte. Que seja esse Jesus que realmente Ele faça com que o nosso coração palpite, faça com que o nosso coração pulse de uma forma que as pessoas olhem e queiram, desejem. Que o nosso Jesus, Ele possa nos tomar todos os encontros das nossas vidas, amém, queridos?